Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao canal da Edge Brasil, aqui é o Carlos Machel e a gente vai dar continuidade a falar sobre os serviços de inteligência artificial do Edge e hoje a gente vai falar sobre Custom Vision, né? A gente vai continuar falando sobre visão computacional, mas é o serviço específico de Custom Vision, que são os modelos personalizados. Então ele tem duas etapas, tem a etapa do treinamento e da predição propriamente dita. E o que eu consigo fazer no Custom Vision? Eu consigo fazer classificação de imagens e detecção de objetos. Então digamos que eu quero detectar eu quero diferenciar numa imagem, numa fotografia, cachorros e gatos. Então eu vou treinar meu modelo para ele classificar aquela imagem, para ele dizer se tem um cachorro ou se tem um gato na imagem. E no caso da detecção de objetos, você detecta também, além de identificar essa tag, você detecta a posição onde está aquele objeto, beleza? Então essas são as duas diferenças dos serviços e esses são os dois serviços fornecidos no Custom Vision. Seguindo o mesmo passo dos treinamentos anteriores, a gente vai fazer, vou mostrar como é que cria o recurso, como é que faria para criar o recurso, a utilização no portal e a utilização de uma SDK ou de uma API, caso tenha. Então a gente vai fazer esse passo a passo. Aqui é o nosso recurso que a gente tem utilizado e eu vou mostrar como seria para você criar um recurso no Custom Vision. Então aqui você vem no Custom Vision, depois do recurso criado, vai criar. Qual que é a diferença? Aqui. Qual que é o detalhe ao criar o Custom Vision, certo? Ele tem duas opções. Três opções, ambos, predição ou treinamento. Então você pode querer criar um recurso específico de predição, um recurso específico de treinamento ou ambos. Quando você criar o ambos, ele vai fazer o que ele fez aqui, ele vai criar com o mesmo nome, só que traço prediction. Então o primeiro aqui ele vai servir para treinamento e o segundo vai servir para predição. Então um modelo treina e o outro prevê, vai classificar ou vai detectar o objeto. Seguindo o passo normal, a gente entrando aqui no fluxo, tem o Get Started. Então aqui eu tenho as minhas APIs que vão ser importantes na hora do código, Então aqui é a chave de sempre e o endpoint. Aí aqui o endpoint de treinamento e vai ter o endpoint também de predição, que é só vir aqui no recurso do prediction, certo? E aí aqui você também vai na sua API Key e vai ter a URL dele e as chaves dele. Então você vai precisar desses dois, ok? E aqui a gente tem, como geralmente tem nos projetos nos serviços, nos recursos da Edge, eu tenho um portal, Então quando você entra no portal, ele vai pedir para você carregar e aí ele vai formar dois projetos, Aqui no meu caso, mas eu tenho um projeto de classificação e um de detecção, ok? Eu vou refazer o processo de classificação com vocês para a gente poder fazer primeiro esse exemplo. Então aqui eu vou criar um projeto novo, vou botar aqui de classificação de fruta, aqui classificação de fruta, é o meu recurso de treinamento que ele identifica, e você está vendo aqui que tem dois tipos de objetos, dois tipos de projetos, classificação e detecção. O de classificação, eu acabei não explicando, mas tem a de multiclass e multilabel. Multiclass você só tem uma tag por imagem. No multilabel você tem várias tags numa imagem. Então você pode botar várias coisas. Eu quero uma imagem, ela vai detectar que naquela imagem tem cachorro e gato. Então esse é o multilabel. Multiclass ele vai detectar o que predomina na imagem, tá? E aqui eu tenho os domínios. O que é os domínios? Ele vai falar assim, pegue os domínios mais próximos do seu cenário. Então, domínios compactos são leves e podem ser exportados para o iOS ou Android, Então você consegue exportar esses domínios treinados para poder utilizar. Tem as exportações específicas para você usar no mobile, Então aqui você tem os compactos, full, compact e tudo mais. Aqui você tem esse General A2, General A1, General. Então se você for pesquisar, quanto mais
quanto mais A2, A1, essas classificações elas têm mais acurácia. Gasta mais, mas tem mais acurácia com relação ao gênero, por exemplo. Certo? Então o gênero tem menos, A1 tem mais que o gênero e A2 tem mais que o A1. Por aí ele vai. Então eu vou criar o projeto aqui. A gente vai criar esse projeto e vamos fazer o seguinte: a gente vai adicionar umas imagens. Está vendo que a gente não tem nenhuma imagem, então a gente vai adicionar as imagens. E aí aqui eu tenho umas imagens já definidas, vai estar dentro do nosso repositório. Aí você consegue pegar essas imagens. Então você está vendo que tem várias posições de maçãs. Então isso é importante para você evitar falsos positivos, você evitar classificações erradas. E aí eu vou subir todas as maçãs e vou definir aqui que é Apple. Ok? Então aqui eu vou fazer o upload e vai subir a parte da maçã. Eu acabei subindo aqui, né, mais dois tipos, então tem bananas e laranjas, a mesma estrutura, e aí os nomes dessas tags aqui vão ser os nomes que vão estar numa pasta na SDK para a gente fazer um treinamento a mais, né, adicionando mais algumas informações. Então aqui eu tenho a parte de performance e de predições. Quando eu clicar em treinar, ele vai ter um treinamento rápido e um avançado. O avançado ele tem um budget maior, tá vendo? Então você bota mais tempo, melhor o seu modelo, até aquela não vai fazer mais diferença. Então ele custa um pouco mais, custa mais caro, né? Então, e o de treinamento rápido ele demora pouco tempo. Eu botei para fazer e assim que ele termina, ele vem aqui e tem um iteration, beleza? Então aqui ele tem um iteration, ele dá algumas informações de precisão, recall e a média, né? Então aqui ele bota qual é a média, quantas imagens. Então ele fez o treinamento com essa primeira iteração, ok? Então, digamos que eu quero testar essa primeira iteração, então você pode vir aqui e publicar. A gente vai publicar a segunda porque eu vou fazer na SDK, tá? Eu usando a SDK para fazer mais um treinamento. Então agora eu vou mostrar como é que está o código, beleza? O código ficou assim, é aquele mesmo projeto, né, do Azure AI Vision. Então aqui a gente tem o de análise, aqui tem o de classificação. Aquelas imagens todas vão estar aqui. Então treine 1, Apple, banana e orange, e a gente tem um segundo aqui que tem a Apple, mais duas bananas e mais duas laranjas. Então nesse cara aqui a gente vai ter o módulo, onde eu tenho meus endpoints de treinamento, o de status, se você quiser checar os status, e de classificação, tá? O de treinamento, eu vou pegar o projeto, o resultado, fazer um upload das imagens e treinar e rodar para treinar o projeto. Então esse treinar ele vai gerar uma iteração nova. Então vamos rodar aqui para mostrar. Lembrando que no projeto eu preciso passar aqui o Azure Custom Vision Prediction e o Azure Custom Vision Training. Então aqueles dois caras que eu passei antes para vocês, mostrei na tela o endpoint e a chave, tanto de treinamento quanto de predição, ok? Então vamos lá na tela, no Scala V1, aqui a gente tem o de classificação, imagem de classificação, treinamento. Eu preciso do ID do projeto. Como é que eu pego o ID do projeto? A gente vem aqui nas configurações, aqui, e aí ele vai mostrar informações do recurso. Peraí. Que esse aqui é de classificação, desculpa. É isso mesmo. Era outro projeto, aqui. Aí ele vem aqui e te dá o Project ID. Legal? Aqui ele vai mostrar minha chave, que não era para mostrar, mas dentro dessa classificação aqui você consegue pegar o Project ID, ok? E rodando aqui, eu vou enviar. Então aqui ele vai buscar a informação
do projeto, só para a gente buscar as informações do projeto, e vai fazer o upload das imagens. Então aqui ele pega todas as tags que tem, roda para cada tag, pega os arquivos e vai subir as imagens, e a partir daí ele vai rodar mais um treinamento. Então aqui eu tenho um treinamento de interação 2, certo? Eu tenho um ID aqui, ó. Então aqui eu consigo pegar o ID, copiar o valor, e aqui por enquanto a interação tá training, ok? Então eu vou rodar aqui e aí ele vai mostrar aqui o meu ID, tá? Eu vou pegar aqui no status e vou rodar minha iteration e meu projeto. Aqui eu tenho meu projeto, vou rodar e aí ele mostrou ainda que o meu status está de treinamento. Se a gente vier pelo site, né, pelo portal, a gente vai ver que na performance aqui, ó, eu tenho Iteration 2. Então eu tenho Iteration 1 e tenho Iteration 2. Iteration 2 está adicionando aquelas duas imagens a mais em cada tag e fazendo um treinamento novamente. Enquanto ele está rodando aqui, a gente vai fazer a publicação do nosso Iteration 1. O que significa publicar? Eu vou criar com o nome, que é importante saber, e o recurso. Então tá vendo? Prediction Resource. Nesse caso aqui eu vou selecionar o meu resource de Prediction. Então esse recurso está sendo disponibilizado, está sendo publicado para poder esse recurso de predição ser utilizado. No caso, quando é o compacto, eu consigo exportar esse treinamento para poder ser utilizado via mobile, por exemplo, né? Então aqui eu vou usar nesse recurso. Então, uma vez que ele publicou, eu consigo testar a classificação. Ah, mas como é que eu faço para poder... Vou fazer um exemplo aqui, no teste rápido, né? Eu quero testar. Eu vou pegar uma imagem aqui da Microsoft mesmo, que é uma maçã, beleza? Então a gente vai fazer esse teste aqui. O Quick Test eu vou rodar aqui, iteração 1, tá vendo? Que ainda não tá, a iteração 2 ainda não tá treinando. Então o que ele detectou? Tem 99,6% de probabilidade de ser maçã. E 0,1 de banana e 0,1 de laranja. Isso na interação 1. Então vamos rodar no código para poder ver. No código eu tenho também a mesma URL que eu vou fazer, vou passar aqui. E aqui eu tenho que passar o nome do projeto. Na verdade aqui não é o nome do projeto, tem que corrigir. É o nome da iteração, então essa é a iteração que eu preciso trabalhar. E o meu ID do projeto. Então aqui eu pego de novo o ID do meu projeto e rodo aqui, tá? Então aqui eu vou classificar. Então aqui eu quero pegar as informações de classificação. Ele gerou a minha classificação. Vamos ver se é a mesma coisa. Ele gerou aqui. Então aqui ele tem a Apple Tag Name e a probabilidade 0,996 de ser maçã. A probabilidade de ser banana é baixíssima, a probabilidade de ser laranja é baixíssima. Então aqui ele fez uma classificação. Essa é a ideia básica do projeto. Então dessa forma você consegue fazer um classificador. Pontos aí importantes para poder saber. A parte de performance aqui é legal de ver, porque cada iteração aqui, se você for olhar, ela tem uma precisão, ela tem o recall, que são informações que vão definir a qualidade do nosso treinamento, né? Mas o que é a precisão, o que é o recall? Tá? A precisão, ela é a qualidade da predição. Então a ideia dela é evitar falsos positivos. Então, digamos que eu joguei 10 imagens e meu modelo detectou 10 imagens de maçãs, só que apenas 7 eram maçãs. Então ele errou 3, né? Então ele fez um falso positivo de 3. Então meu modelo tem uma precisão de 70%. No caso do recall, a ideia dele é a cobertura das predições. Então a ideia dele é evitar falsos negativos. Então o que significa isso? Se eu mandei 10 imagens de gato, por exemplo, ou 10 imagens de maçã, ou 10 imagens de banana, e meu modelo era para ter identificado essas 10.
e ele na verdade só identificou 7. Então ele deixou de identificar três objetos, certo? Então meu modelo ele tem um recall de 70%. Então ele deixou de identificar. Então o primeiro ele errou na hora de identificar e no segundo ele classificou errado e no segundo ele deixou de identificar aquele cara, aquele objeto. Então esses dois modelos, esses dois itens vão definir. E o AP ele vai definir a média geral do meu modelo, né? Tipo, qual que é a qualidade geral do meu treinamento. O último exemplo que eu queria mostrar aqui para vocês é o de detecção de fruta, de detecção de objetos, né? E aqui eu faço Object Detection e aí segue aqui a mesma ideia dos domínios, certo? E aí eu vou apresentar aqui no projeto e tem no código a gente tem a mesma lógica, tá? Então aqui tem a classificação, tem o módulo, predição e treinamento, módulo, predição e treinamento. E o de treinamento aqui ele vai fazer um upload das imagens, identificando onde é que está aqueles objetos, e a predição vai classificar. Então ele vai detectar a imagem, né? E a SDK é muito clara entre as duas. Então o nome é Image Classify Image e aqui é Detect Image. Então a definição dentro da SDK é muito clara e intuitiva do que você vai usar. Tá aqui, né, esses objetos. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona pelo portal e a mesma ideia no código, tá? Aqui eu vou fazer o upload da imagem e aí uma vez que eu fiz o upload eu vou marcar. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma orange e aqui eu tenho uma banana. A ideia é essa aqui, né? E aí, por exemplo, eu vou adicionar a imagem de... Aqui tem uma orange, uma banana e uma maçã. Vamos fazer aqui. Aí aqui eu tenho os dois. Eu vou pegar aqui orange. Aí já detectou uma banana. E aqui eu vou dar maçã. Beleza? Então aqui a ideia é eu fazer para todas elas. Então se pegar aqui, ó, tagged, eu tenho esse carinha e aí eu vou fazer o treinamento, por exemplo, treinamento rápido. Tem que ter 15. Beleza, tem que ter 15 imagens de cada um. 15 imagens para cada tag. Então, tipo, se eu fizer aqui, eu fiz de 2. Fazer o upload das imagens. Eu já vou fazer o upload e eu já mostro para vocês. Bom, eu gerei aqui, né, 15 maçãs, 15 bananas e 15 laranjas. E aí eu vou rodar o Quick Training. Ele vai rodar a mesma ideia do outro e vai fazer uma interação, vai treinar. Tem um errinho no meu código e aí eu vou ter que dar uma olhada para poder corrigir, né? Então o exemplo que eu tenho aqui ainda não está funcionando, que é o de treinamento e upload da imagem. Então esse cara eu vou corrigir e assim que eu subir a correção, assim que eu corrigir eu subo no repositório, tá? E aí eu fiz aqui para poder apresentar para vocês no projeto. Então ele vai fazer a iteração. E aí, assim que terminar a iteração, a gente consegue testar a nossa detecção de objeto. Vai demorar um pouquinho, então vamos esperar. Assim que terminar, eu volto. Alguns momentos depois. Bom, pessoal, demora um pouquinho, né, para fazer iteração 1. Aí tem a precisão e recall. E aí você pode ver que a nossa precisão foi 71.4, né? E... Por que isso? Porque a banana deu 42,9%. Então quer dizer que nosso treinamento precisa melhorar um pouquinho. Lembrando que a precisão é dessas tags, então da banana, que foi identificada como banana, quantas eram realmente bananas. Então apenas 42,9% foi identificado como banana. Então ela precisa melhorar, a gente precisa melhorar esse treinamento para poder melhorar essa precisão.
Vou fazer um teste aqui com o Quick Sample, com aquele exemplo, né, com o Quick Test. E aí, olha só, ele identificou a parte da maçã, 98,2%, e eu só tá mostrando a maçã aqui porque eu estou botando esse threshold de valor de 70%. Se eu botar mais baixo aqui, ó, tá vendo? Ele vai botando as probabilidades, ó, 35% de ser banana, 30%, 18% de ser laranja, 14,3% de ser banana. Então você tem que também tomar cuidado com esse valor aqui para você poder pegar os valores que você quer trabalhar, o nível de precisão que você quer trabalhar. Então aqui ele identificou o objeto maçã para gente. Então é isso, pessoal. A gente termina aqui esse vídeo. A ideia era mostrar mais sobre o Custom Vision, as duas funcionalidades, e provavelmente vai ter mais um vídeo, né, sobre imagens computacionais, visão computacional, que é o de Face API para detecção de rostos, né? E aí vai ser o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre fechando esse ciclo de visão computacional dos serviços do Azure. E aí eu vou partir para outros serviços de inteligência artificial dele. Obrigado, e se quiser continuar vendo os vídeos, quiser acompanhar essa série toda, por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo.